Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Ver muitas carinhas que há muito tempo a gente não tem visto, né? Apesar de nós estarmos atuando virtualmente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que a atualidade pede muito, né? Que é o atendimento fraterno. E hoje nós vamos conversar sobre isso, né? Como está acontecendo esse tipo de atividade virtual, presencial, como cada um está lidando com isso. E essa troca de experiência, ela é muito importante, essa informação, porque poderá contribuir com os trabalhos que cada um venha fazendo, né? Então, hoje nós vamos ter uma roda de conversa em torno desse assunto. Quem vai estar dirigindo essa roda de conversa é o Mauro Medeiros e a Marli de Souza. E nós teremos como a página Leitura e Prece da Valéria, e depois a gente vai se apresentar, né? Valéria, você poderia fazer a leitura da nossa página e logo em seguida a prece, por favor? Tá bom. A página que eu trouxe, gente, é do Evangelho segundo o Espiritismo. É um fragmento de texto que eu utilizei num trabalho. Capítulo 11, item 10, é uma mensagem do espírito de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E aí eu peguei uma parte do texto, né, que dizia assim: amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, fazer aos outros o que queria que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, seus irmãos, porque essa família a todos encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem, como vós, são filhos de Deus, destinados a se elevar ao infinito. Para todos os sofrimentos, tendes, pois, sempre uma palavra de esperança, de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. E aí nós escolhemos esse texto que a gente usou, esse fragmento num trabalho que fizemos pela manhã, e achamos que tem tudo a ver, né? Porque quando a gente atende, quando a gente conversa, a gente está exercitando a caridade, a gente está procurando compreender as dores, né, que acabrunham os nossos irmãos, como ele mesmo diz aqui no texto, e a gente vai utilizar da palavra para ajudar nessa reflexão, mas também para oferecer um conforto, porque muitos companheiros estão sofridos com esse momento que a gente vive, né? Pelas suas perdas de seus entes queridos, pela dificuldade de dizer adeus. Ok. Então, amigos, o 17º seu, né? Nas nossas reuniões, pensamos, né? Qual tema, né, traríamos para o mês de novembro? E aí, refletindo para lá e para cá, né? Tínhamos vários temas assim também, bem pertinentes, mas esse atendimento fraterno, né, o atendimento fraterno, está mais condizente pela época, a situação que o mundo está vivendo. E aí, vamos refletindo, né? Então, vamos colocar para saber como, né, as casas, as instituições espíritas estão lidando no período mesmo dessa pandemia, né, em questão do atendimento.
como é que está sendo feito em sua casa? Como é que os participantes, né, estão enfrentando essa situação? Como? E também nós queremos, na roda de conversa, né, além de trocar todas as informações, nós queremos saber o gênero da modalidade. Se vocês fazem o atendimento virtual, né, ou pelas plataformas, se vocês agendam no grupo espírita, né, na casa espírita de vocês, se é por WhatsApp, se é por telefone, que meio vocês estão encontrando para minimizar, né, essa carga emocional, espiritual, em que todos estão aí mergulhados. E, dentro dessa mesma reflexão, também eu gostaria de saber o seguinte: os dirigentes, os trabalhadores, os próprios que fazem o atendimento fraterno, estão fortalecidos? Como é que também vocês estão se sentindo para poder conseguir abraçar, né, o outro, tá? E vamos trocando aí essas experiências, né? Vamos saber o que cada um faz para se manter ali numa linha de equilíbrio, né? Físico, mental, espiritual, que tenha condições de acolher, né? Ouvir, principalmente, né? No atendimento fraterno, ouvir o outro. O que vocês estão fazendo? Como vocês estão conseguindo isso? E aí a gente vai abrir aí a palavra para quem quiser. Só pedimos o seguinte, que enquanto o companheiro está ali relatando, a gente mantenha o nosso microfone um pouco fechado pela questão da microfonia e os barulhos internos da nossa casa, né? Quem gostaria de trazer uma experiência da casa? Ok, Mauro. Marli, antes de abrir para os companheiros, eu queria só colaborar com o preâmbulo que a nossa irmã trouxe, e dizer aos companheiros que assim não há nenhuma pretensão, né, do 17º seu em estabelecer padrões, né, em dizer o como se deve fazer, não existe receita de bolo, né, porque cada casa tem uma característica, tem uma condição, né, não só logística, quanto também de recursos humanos. Então, se sintam bem à vontade, né, em trazer simplesmente a experiência. Uma das experiências não estamos funcionando em função das necessidades ou das dificuldades. É uma experiência. E não se sintam incomodados por isso, né? Não se sintam de forma alguma coagidos, né? ou se sintam pressionados em adotar alguma outra proposta que, porventura, tenha sido compartilhada aqui entre os irmãos. Porque nós aqui sabemos claramente que cada casa é uma história em particular, tem um trajeto, né, que é muito ímpar. Tá bom? Então, era só esse adendo que eu gostaria de trazer para deixar os irmãos mais à vontade aí na roda de conversas, tá bom? Ok, maravilhosa colocação, Mauro. Bem lembrado isso aí, tá? Marli, eu só queria sinalizar para que no momento que as pessoas verbalizassem as suas experiências, é importante que seja cada um de uma casa diferente. Depois, outros membros da mesma casa que queiram falar, para deixar um pouco para o final, porque para dar oportunidade de todos aqui, de todas as casas, estarem falando, entendeu? Ok, então, tudo colocado, tudo organizado, né? Então, agora é o momento da gente ouvir os companheiros. Quem deseja fazer a primeira colocação, lembrando tudo aí que o Mauro colocou, né? É muito importante. Aqueles que não têm, né, a questão do atendimento fraterno, né? Aí fiquem à vontade, se não quiser falar, ok? Eu acho que nós poderíamos citar as casas que estão presentes, e assim eu acho que daria uma ordenação melhor, né? Porque está aqui um show de cavalheirismo, né? Ninguém começa dando a chance para o outro. Eu vou começar, a gente poderia elencar as casas que estão presentes, e aquele que é o representante da casa, se quiser, pode trazer, então, a experiência. Verdade, Mauro. Ótimo. Vamos, então. Vamos dar um pontapé inicial. A Valéria já se
Eu já Prontificou aí, vou Valéria. quebrar a timidez de vocês. Luz e Caridade está fechado, não temos atendimento fraterno presencial, nossas atividades estão online e os atendimentos fraternos também. Nós ficamos um bom tempo sem ter essa atividade do atendimento fraterno, sem fazer isso. Os trabalhadores faziam isso de uma maneira informal, ou seja, cada um com as pessoas que tinham contato da própria família, ou os amigos, ou alguém que fazia contato pelo grupo do WhatsApp, pedindo prece, essa coisa toda. De maneira informal, a gente contactava as pessoas pelo WhatsApp, pela conversa no WhatsApp, gravada, escrita, videochamada, né? E agora a gente tem melhorado um pouquinho isso aí pelas videochamadas no WhatsApp. Mas no início a gente não estava necessariamente fazendo nada, só encaminhando o nome para as preces, que a gente tem um dia que a gente faz uma leitura do Evangelho e faz uma irradiação. E agora é que a gente está se aventurando mais nessa questão do atendimento pela videochamada. Quem tem feito isso sou eu, Janaína, e a Heloísa, que não está aqui com a gente, a Heloísa Ramires. A gente tem feito esse trabalho, as 3 pessoas na casa, né? Então, a princípio, 3 trabalham, a princípio não presencial, de maneira informal pelas mídias sociais, e 3 trabalhadores, vamos assim dizer, de uma maneira mais oficial pelo WhatsApp, em termos de casa espírita, né? A gente vem nesse caminhar. Foi resumido isso. Ok, Valéria. Muito bem, a próxima. A Érica, quer falar alguma coisa, Érica? Posso falar, querida. Vou emendar aqui com a Valéria, que é mais ou menos... Tá, Sérgio. Mais ou menos uma trajetória parecida, né? Então, lá no Irmã Clara também, né, nós começamos de forma bastante informal, utilizando mesmo o grupo de WhatsApp, então, através de mensagens, de ligações, de videochamadas. Também estamos mantendo, desde o início da pandemia, uma lista de nomes para preces, e a gente combinou o grupo como um todo. Minha casa é pequena, somos poucos trabalhadores, temos muitas senhoras, e até para elas se sentirem úteis, a gente estabeleceu que diariamente, às 3 da tarde, elas fizessem uma corrente de oração, né? Então, elas assumiram esse papel aí de fazer. Muitos já estão trabalhando mesmo em home office, não teriam esse horário, mas elas que estão em casa se sentiram mais úteis, podendo colaborar com esse momento de fazer a oração para aqueles nomes da lista de preces. E assim a gente foi tocando durante um tempo, há mais ou menos um mês, mês passado, eu achei por bem estabelecer um dia, um horário, como a gente funcionaria fisicamente. A casa está fechada, aliás, estamos em obra, nosso pedreiro também pegou Covid, então atrasou nossa obra, e a obra está junto com a pandemia. Então, também nem condições físicas para abertura nós temos. E eu estou fazendo, eu mesma assumi o trabalho, por enquanto estou sozinha, e a gente escolheu estabelecer um dia, um horário. Eu abro a reunião pelo Zoom, coloco uma musiquinha, e tem funcionado super bem. Atendi uma pessoa essa semana de Fortaleza, que é prima, né, de uma companheira da casa, e não estava conseguindo atendimento, estava precisando muito. Então, a gente começou há um mês, mais ou menos, a estabelecer esse encontro virtualmente, através de um dia específico, de um horário específico, mas eu deixo aberto também para as pessoas marcarem um outro horário, né, que para elas seja melhor, caso não possam participar daquele horário pré-estabelecido. E aí, naquele horário pré-estabelecido, nem sempre tem atendimento, né? Quando não tem ninguém, eu estou abrindo a sala do mesmo jeito, faço aí eu, particularmente, as preces para aqueles nomes que estão ali na oração. Mas achei interessante que eu monto um ambiente tranquilo, né? Venho para o meu quarto, e aí boto uma música ambiente tranquilinha. E até para mim, que a Marli também perguntou como é que a gente está se sentindo,
nossa, o fortalecimento que me deu a partir do momento que eu resolvi criar esse dia, esse horário, e criar um ambiente mesmo mais voltado para isso, eu senti o reflexo em mim diretamente. Deu um bom ânimo, uma boa fortalecida aí para continuar tocando e mantendo o trabalho. Então, estamos fazendo via Zoom, tá? Via Zoom. Marli, eu gostaria de fazer uma pergunta à Érica sobre essa experiência dela, né? Você falou que dia e horário. Tem mais de uma pessoa? Tem uma fila grande? É todo mundo junto? Como é que é? Não, eu marco, eles marcam comigo no WhatsApp, né? Então, normalmente, como eu falei, minha casa é pequenininha, a gente pode se dar esse luxo. Até agora, nós tivemos uma pessoa mesmo por semana, no máximo 2 pessoas por semana, mas aí eu marco um outro dia, né? Então, tem dias que eu estou naquele... É individual. Então, eu marco, eu peço para agendar antes, quem for fazer, né, precisar do atendimento naquela semana, aí vamos supor que sejam 2, 3 pessoas. Aí eu abro mais de um horário, né, de acordo também com o meu tempo, mas como eu falei, para mim está sendo tão prazeroso, né, então, estou ganhando tanto com isso que está sendo uma experiência muito boa. Então, tem semanas... No máximo que eu fiz foram 2 atendimentos. A gente tem funcionado assim na segunda-feira, às 7 da noite, para mim é um horário mais tranquilo, e já abri quinta-noite, já abri sexta-noite, não batendo com os estudos da casa também. Mas Beleza, é uma por vez, Jana. E aí eu tento manter 1 hora e meia de atendimento, mais ou menos. Ok, Marli? Oi, Sérgio, perdão. Sérgio fez uma... Esse atendimento que você faz é presencial? Não, é via Zoom. A casa ainda está fechada. É através do Zoom. Ô, Marli, a Dora levantou a mãozinha. Eu acho que ela quer ser a próxima. Ok, Dora. Então, estamos todos ouvidos aqui. Esteja com a palavra, tá? Pode ficar à vontade. Querida, muito obrigada. Na realidade, o grande objetivo da gente também estar participando é pegar esse subsídio, né? Porque a gente oficialmente ainda não está fazendo. Todas as reuniões públicas, a EFA tem 5 reuniões públicas e na sexta-feira a de tratamento especial com aquelas pessoas necessitadas. Todas essas continuam existindo via internet, virtualmente. E temos na quinta-feira uma reunião com palestras públicas através do Zoom. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma reunião segunda tarde, segunda noite, terça de manhã, quarta tarde, quarta noite, quinta noite, que é essa pública, sexta-feira à noite, que é essa fechada, né, um tratamento especial, sábado, evangelização pelo Zoom, e encontro com a família, as crianças, até os bebês também, né, participam, e no domingo de manhã uma outra reunião. Todas essas continuam existindo virtualmente. E temos todos os dias, às 9 horas, uma reunião para prece. Então, é onde as pessoas colocam os nomes e se faz uma prece através do WhatsApp. Então, assim, o atendimento acaba acontecendo informalmente. Então, as pessoas se ligam, a nossa diretora espiritual existe, pessoas designadas para fazer isso, mas não está sendo feito através de uma plataforma. Então, o objetivo é até adquirir, através da experiência de vocês, de que maneira a gente pode fazer isso, né? A casa, ela tem trabalhadores, né? A gente pode dizer que é uma casa de um porte médio e, assim, tem uma demanda também. Então, nós não queremos deixar de fazer. A casa está fechada, ela só abre, não ao público, abre para a confecção de quentinhas, devido ali na região mesmo que são entregues, é uma região muito pobre e muito necessitada, principalmente nesse momento. Então, existe uma equipe pequena que é encarregada dessa confecção e distribuição com todos os cuidados. Então, é só onde um grupo de trabalhadores se reúne, só esse dia no sábado, mantendo, né, esse cuidado e na distribuição também dos gêneros, das cestas, né, alimentícias para as famílias cadastradas, que também é uma outra equipe, feita no último domingo, também com todo cuidado. Então, fora isso, a nossa casa está fechada,
fisicamente, né? Virtualmente também ativa, vamos dizer assim. Então, é a nossa ideia, o nosso interesse, né, de fazer esse atendimento. Está sendo feito, como eu disse, de forma informal, não oficial. E foi uma coisa que a gente pensou na plataforma Zoom, né, porque nós adquirimos, né, uma assinatura do Zoom que permite a maior facilidade, né, até 2 por causa da evangelização. Então, eu gostei muito de ouvir, né, esse relato sobre o Zoom, porque era uma ideia que nós estávamos tendo. Então, era só isso, gente. Muito obrigada. Muito bem, Dora, importante, né? Muito legal o trabalho de vocês, né? A predisposição que vocês manteram aí durante a pandemia, né? De qualquer maneira, é um jeito, né, de trabalhar também para si, né? É trabalhando para o próximo, né? Servindo melhor o outro. E vamos ver no finalzinho do trabalho, né? Se você consegue juntar, né, alguma ideia daqui e outra dali. Bom, pontapé a Érica já deu, né? Que é pelo Zoom, né? E você já tem o Zoom, a casa já possui o Zoom. Então, daqui a pouco está tudo alinhado, tá bom? Vamos. Obrigada pela colocação, pela troca de experiência. E vamos chamar mais alguém aí. Gente, eu aqui não consigo ver quem está levantando a mãozinha, tá? Então, vocês vão me orientando. Tem alguém mais aí, gente, querendo falar? Por enquanto, ninguém levantou a Sérgio mão. tinha pedido a vez, né? Então, vamos falar com o Sérgio. Mãozinha pela tela. Ok. Me fugiu alguma coisa aqui, o Mauro vai lembrando aí para mim. Desde março, quando nós iniciamos aí com essa história da pandemia, aí, fevereiro, março, nós vimos a necessidade de atender as famílias assistidas, não no sentido do atendimento presencial, mas sim no atendimento à cesta básica que habitualmente eles tinham e começaram a viver as suas dificuldades. Com isso, nós criamos um protocolo do qual a gente tinha condições de poder manter o atendimento da cesta básica e com eles indo à casa nos sábados que estavam marcados para poder pegar a cesta básica. Isso acabou estendendo um pouco mais a algumas outras pessoas que estiveram buscando a nossa casa devido à necessidade, e isso está se mantendo até hoje, dentro dos protocolos necessários do cuidado, não só para quem está indo, como para aquele que está lá fazendo a distribuição dessas cestas. A partir, se eu não me engano, do mês de abril, nós vimos uma necessidade de fazermos e iniciarmos o atendimento fraterno, no final de março, início de abril. E aí abrimos a quarta-feira, justamente para fazer o atendimento fraterno, dentro de um critério de segurança que a gente procurou estabelecer e daqueles que estavam sendo colocados à disposição para todos nós em relação à prefeitura e tanto o governo do estado. Isso veio se estendendo e aí a gente também viu logo um passo seguinte, a necessidade de fazermos e abrirmos excepcionalmente a reunião mediúnica na sexta-feira, estabelecendo também o distanciamento e os protocolos que eram necessários com relação à utilização de máscara, enfim, essas questões que são muito difíceis nesse momento, até para as pessoas conseguirem ter a consciência disso. E isso hoje é o que está trazendo a oportunidade de ficarmos com a casa ainda aberta às quartas-feiras e com atendimento fechado às sextas-feiras só para os trabalhadores. Com relação aos ambientes tecnológicos, nós desde o início procuramos, porque batemos um desespero muito grande, né? Porque como é que nós vamos fazer, E aí procuramos logo uma plataforma, utilizamos hoje o Zoom e temos uma integração com o YouTube, justamente para as palestras que acontecem de estudos na segunda-feira, que não era uma palestra incorporada ao trabalho da casa, mas sim capitaneada pela nossa irmã que está aí agora no vídeo com vocês, que é a Margarete, daquelas pessoas que iam na segunda-feira para fazer o estudo, mas que elas se sentiram meio que órfãos, né? E aí a Margarete foi catando essas pessoas e tal, vamos fazer um grupo, vamos estudar.
e aí nós liberamos o canal do Zoom para eles, para que eles pudessem também trabalhar em cima do Zoom, e ainda não sendo um trabalho da casa. E ficamos mantendo uma reunião às terças-feiras pelo canal do Zoom e às quintas-feiras, tudo também voltado para estudo da doutrina espírita. Quando foi agora recentemente, nós chegamos à conclusão, dentro do colegiado, de que tínhamos que incorporar o atendimento de estudos da segunda-feira para o trabalho da casa. E aí você entra para um padrão já um pouco diferente, porque tem umas responsabilidades, alguns critérios que você precisa seguir dentro do próprio ambiente do Zoom, e mesmo assim todo o colegiado aprovou para que nós pudéssemos estar com a plataforma funcionando na segunda-feira e incorporando esse trabalho, que é um trabalho da doutrina espírita também. É uma questão até mais da gente estar aí consolidando a divulgação doutrinária. Enfim, agora nós estamos com o trabalho da segunda, um trabalho na terça, um trabalho na quarta, que aí é presencial, o trabalho da quinta, que é virtual, e na sexta, que é presencial. E uma vez por mês, nós fazemos a distribuição da cesta de alimento para essas pessoas que a gente fazia a assistência para eles no sábado. Na verdade, nós tínhamos e temos vontade ainda de voltar à questão da evangelização para a comunidade, porque essas pessoas já pertenciam ao PV e nós demos só uma continuidade do trabalho para eles. E essas famílias passaram e ainda estão aí passando por algumas dificuldades com relação a esse período da pandemia, enfim, e o alimento chegou e foi muito bem próprio na ocasião e está sendo ainda, né? A única questão que eu coloco aqui, boto em discussão, e uma reflexão para quem é dirigente de casa espírita aqui, é o seguinte: quando você abre, enquanto você está de forma virtual, você está perfeito, você consegue conduzir, você consegue estreitar as relações e você consegue consolidar o pensamento naquilo que você está fazendo. Mas quando você coloca presencial, você tem que seguir criteriosamente alguns protocolos, porque a instituição espírita ela é uma personalidade jurídica, e ela está sujeita e submetida à denúncia. E essas denúncias podem vir de qualquer polo religioso ou de qualquer vizinho, enfim, qualquer transeunte que vier pela rua. E isso é uma preocupação que a gente precisa ter, e os trabalhadores da casa espírita precisam ter, e eu trago essa minha fala aqui em função das questões que a gente vive também dentro do próprio SEAC, porque quando você parte para essa ação, que é uma ação que a gente está tomando desde março, isso não estamos falando de pouco tempo, né? Estamos falando de quase 6 meses, 7 meses pela frente. Você tem uma conscientização que ela é constante e ela, às vezes, extrapola os limites das barreiras entre as pessoas. O uso da máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento, e uma casa espírita que não abraça e não beija ninguém, como fazer? A pessoa que tem temperatura alta, acima de 37,5, chegando a 37,8, você dizer para ela que ela tem que ir para casa porque ela não pode ficar na casa espírita. Então, isso é uma reflexão que eu trago, porque hoje a gente vive essa situação dentro da nossa casa. É uma situação que precisa ser incorporada por todos os trabalhadores, precisa ser incorporado pelas lideranças do trabalho da casa, pelos diretores de atividades, pelas pessoas que estão fazendo e incorporando o trabalho, que por mais que colegiado seja, você tem pessoas, elas se destacam dentro do ambiente da casa espírita como formador de opinião. Se isso não vier, se isso não tiver consolidado, quem vem de fora, eu não estou falando aqui para o trabalhador, não. O trabalhador não tem consciência, você chama a atenção dele e traz ele à luz do que estabelece a regra que está prevista dentro de uma lei estadual. Pronto. Mas quando você tem uma pessoa chegando de fora e ela vai tirar a máscara, ou ela vai querer te dar um abraço e um beijo, você, trabalhador, deve fazer o quê? Tem que cumprir o protocolo. Porque basta uma pessoa fotografar que você não está cumprindo isso, está beijando, está abraçando, e você vai ser um objeto de um processo judicial.
Então, eu trouxe essa fala agora, porque é uma reflexão que a gente precisa fazer. Estou falando porque a nossa casa já está, desde março, atuando com o ambiente aberto para o atendimento fraterno, mas uma das coisas que nós temos sofrido muito é exatamente isso. Eu tenho participado de diversas lives, hoje mesmo participei da live de manhã cedo com o pessoal lá do Francisco de Paula, e a Valéria estava lá na palestra, mas isso só vai saber a casa que estiver vivendo essa condição. Eu quero dar um passo. A praia está liberada, os ambientes estão liberados, os carros todos estão liberados. Beleza. E agora, você vai abrir a casa. Quem vai chamar a atenção de quem? Porque não pode abraçar, não pode beijar, não pode deixar de usar o álcool gel, não pode deixar de medir a temperatura. E se a temperatura estiver alta, você vai ter que dizer para o irmão fraternalmente, seja ele trabalhador ou não. Sinto muito, meu irmão, você tem que voltar para sua casa. Então, essa era a minha fala a respeito da experiência que a gente tem lá no SEAC, que hoje é talvez um ponto extremamente marcante para nós, porque nós estamos vivendo exatamente esse momento, né? Um momento de mais pessoas procurando a casa, né? Nós somos aí a segunda religião no Brasil, e as casas estão fechadas e as pessoas estão procurando. E como você agir? Porque são poucas que estão abertas. Então, você precisa ter coragem, ter que ter responsabilidade com você e com o próximo. Pelo menos o que me orienta a doutrina espírita. Era essa a minha fala que eu queria trazer, tá bem? Ok, certo. É só colaborando. Marli, querida, a Maria. Cida está de mãozinha, tá? Só para colocar aí na fila. Quem que está? Olha só. Eu queria Cida. colaborar. Tá, com a eu fala vou do só Sérgio. ouvir aqui o Mauro, a colocação, e passo a palavra para a Cida. Eu só queria colaborar com a fala do Sérgio, né? Que também nós revisitamos o nosso site, né? Criando mecanismos que nos ajudassem a organizar o trabalho virtual. Então, nós criamos um formulário lá no site, em que as pessoas entram, colocam ali o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, colocam qual a melhor data e hora para o atendimento virtual, e tem um espaçozinho de descrição breve em que as pessoas possam ali antecipar um pouquinho do porquê do contato, né? Isso vai nos ajudar a organizar melhor o serviço de atendimento fraterno virtual, porque como nós somos 4 atendentes na nossa casa, né, até então, nós criamos um grupo chamamos de SEAC virtual. Esse grupo, então, ele cuida das mídias, né, virtuais, das plataformas, concentra a informação e depois faz a distribuição entre os atendentes. Então, isso vai nos ajudar bastante a organizar o serviço de atendimento virtual. Então, eu queria corroborar o que o Sérgio falou aí, lembrando aí que nós fizemos esse aditivo, né, lá no nosso site, além de publicar todas essas orientações que o Sérgio falou, né, nós publicamos também no site e nas nossos canais virtuais aí também estão replicados lá. Ok. Então, legal, né? Essa movimentação aí, né? Quem está aí escutando está, com certeza, né, elaborando, né, mais ideias e meios de servir melhor. Eu vou agora passar a palavra para a Cida. Marli, só uma observação. É importante que a gente foque na fala o objetivo do trabalho, que é o atendimento fraterno. Sim, sim, com certeza. Então, gente, nós vamos ver isso, né? A questão de como nós estamos atendendo. Se estamos ou se não estamos, se pretendemos, como queremos fazer, como poderemos, né, realizar essa tarefa, tá bom? Então, vamos lá, Cida Molinari. Oi, gente. Oi. Olha, então, eu quero até uma ajuda da Marli aí também. A gente podia falar junto, fazer uma dupla sertaneja. Vamos sim, olha, temos Maria e Marli, olha só. A nossa casa está fechada, né, Marli? Não está fazendo assim de forma presencial. A gente também está em obra, né? Finalizando uma obra. Mas eu acredito que tanto a Marli quanto eu também acontece,
de pessoas, eu acho que entrarem em contato, como a Valéria falou aí no início, as pessoas entrarem em contato com a gente de forma individual e a gente acaba fazendo o atendimento pelo telefone, pelo WhatsApp, conversando com a pessoa, indicando uma página do Evangelho do Nosso Lar, para que a pessoa possa ler, se fortalecer, e não deixando de deixar nenhum irmão desamparado, não é mesmo? O que você acha, Marli? Eu acho que acontece mais ou menos por aí, né? Então, Cida, às vezes, lembra? Às vezes eu coloco até no grupo lá da diretoria, né? Às vezes porque eu tenho alguma questão e eu até relato a vocês, né? Gente, hoje não, porque tal horário eu tenho um atendimento marcado, né? Exato. Não é aberto assim, né? Ah, olha, está funcionando. Não é assim. Isso mesmo. A pessoa antes, ela entra em contato no celular, no nosso WhatsApp, né? E aí, nós não temos muitos trabalhadores. Os trabalhadores da casa que faziam o atendimento fraterno a Nilma, a Cida. Ela é grupo de risco. Grupo de risco. E ela até, antes, ela estava fazendo por telefone, ela estava atendendo por telefone, mas a saúde dela deu uns trancozinhos aí, problema de visão e tal, e ela realmente não está se dedicando. Então, ficou para mim e para a Cida. Essa questão... E assim, sabe o que acontece também muito? Imbatível. Sabe o que acontece muito? A gente não tem telefone fixo na casa, né? Sim, e aí, nas redes sociais, eu acabei colocando o meu telefone celular, caso alguém queira entrar em contato. Então, às vezes, as pessoas entram em contato para perguntar se a casa abriu. Sim. Ah, a casa já está funcionando, ela já está tendo palestra, ela... está tendo estudo, aí a gente vai, fala que tem os estudos tais, e aí a gente acaba pegando o nome e fazendo irradiação. Eu passo muito nome para Marli, que as pessoas pedem para fazer irradiação. Não vou agora relatar lance de estudo, como a Janaína falou, vamos focar no atendimento fraterno. Mas assim, é realmente de forma informal, gente. Não está tendo essa coisa assim bem... com horário marcado, mais a procura das pessoas para a gente do que a gente disponibilizar para com os nossos irmãos. Falei errado, Marli, ou está certinho? Não, está certíssima, porque o que acontece, né? Como somos poucos, a gente pode cair no erro de querer abraçar e deixar o cobertor curto por algum lado. Então, como é que eu faço, né? No meu caso, a pessoa, quando procura a Cida, ela passa o nome e ela, por ali, faz o atendimento. Quando vem comigo, até por causa do meu horário, que é mais flexível do que o dela ela trabalha, tem empresa, tudo isso, não dá. Eu marco na casa, sigo aquela regra de ouro, tá? E faço ali o atendimento, né, me protegendo, tudo isso, sempre fizemos isso. O que eu aviso a pessoa é o seguinte: se for um caso de uma grande emergência, né, às vezes a pessoa está lá até tentando, porque eu vou me matar, vou fazer, vai acontecer. Aí é diferente, eu vou parar tudo que seja, né, e vamos que vamos. Você falou corretamente. Então, por a gente ter essa noção que todos já colocaram, o atendimento fraterno é feito assim. É bem marcado, é bem orientado e aquela história, né? A gente tenta atender. O atendimento fraterno é isso. É isso aí. Então, tá bom. Faz então, o que dá para fazer, né? Melhor feito, né, do que perfeito, né? Mesmo porque nós não somos perfeitos, né? Exatamente. E eu acho que aí está a colocação do Genlar, tá bom, gente? Ótimo, obrigada, Cida. Nada, obrigada a você, Marli, Marli Maria. Maria. Gente, olha, o trabalho em equipe é uma delícia, é maravilhoso. Fala, seu Paulo. Eu acho também que o verdadeiro, um atendimento fraterno, é feito nas relações normais. Quantas pessoas nos procuram de vez em quando e a gente, às vezes, não tem capacidade para ajudar plenamente,
Por a gente ser espírita, as pessoas sabem que a gente é espírita, nos procuram. E nessa atuação é um atendimento fraterno, não é formal. Eu, por exemplo, eu não vou desde março ao centro, porque eu tenho 75 anos, tenho diabetes, tenho tudo, e não... Agora, a vida se oferece muitas oportunidades para atender pessoas. E eu, de vez em quando, preciso de atendimento. Pensar que a gente, como espírita que procura estudar alguma coisa, não precisa de atendimento fraterno, você sabe que a gente precisa. O sofrimento e a nossa imperfeição em não saber enfrentar o seu sofrimento é de todos nós, é meu. Eu tenho as dificuldades e tenho que melhorar. Agora, quando as pessoas me procurarem ou se apresentarem naturalmente, eu tenho que botar o que eu aprendi com o Espiritismo. Isso é atendimento fraterno também. Não é só o presencial. É importante o presencial, eu não posso estar lá, as pessoas estando no centro, as pessoas de uma maneira ou de outra informalmente procuram lá no centro a gente pode ser útil. Mas você pode ser útil na vida. A vida oferece oportunidade para a gente fazer atendimento fraterno. Eu preciso, nós precisamos. Ok, seu Paulo. Gente, olha só, eu gostaria de perguntar se o Evandro quer fazer alguma colocação, Evandro. Eu quero sim. Perfeito. Pegando o gancho do Paulo, né? Uhum. A gente tem trabalhado muito individualmente na nossa comunidade. Nosso grupo é na comunidade Gás Geral. É um grupo que tem um perfil familiar, né? A casa está aberta para todos, mas tem esse perfil muito antigo. A gente não funciona desde o mês de março, mas o trabalho é com as pessoas que nos procuram no nosso trabalho, que também é dentro dessa comunidade. As pessoas do grupo se relacionam ali e aqueles que procuram a cada um individualmente, a gente passa essas informações, esses esclarecimentos, procura dar um conselho, orientação a todos que estão esperando que a casa volte a funcionar, né? Então, a gente orienta, porque numa comunidade é muito diferente, as pessoas não respeitam protocolos. A maioria das pessoas não utilizam máscaras. Eu trabalho num comércio em que a gente tenta fazer com que a coisa funcione, mas nem sempre é assim. As pessoas não... Principalmente depois do mês de setembro para cá, quando a coisa começou a amenizar um pouco, as pessoas não querem usar. Então, eles entram no comércio e a gente tem essa dificuldade de não atendê-los, porque você precisa do teu cliente e nem sempre ele se protege. A gente procura fazer essa proteção corretamente, né? Utilizando máscara durante todo o tempo, utilizando álcool em gel. E aqueles que procuram a gente na parte da casa espírita, a gente orienta, esclarece, procura falar também pelo WhatsApp. Como as pessoas estão muito próximas, também estão sempre orientando individualmente a cada um. Então, é isso que a gente tem feito. A gente não tem trabalhado em nenhuma plataforma. O nosso grupo tem um perfil de pessoas acima de 60 anos. É um grupo que tem uma média de 9 a 10 pessoas hoje que participam, né? Então, pelo menos a metade dessas pessoas tem acima de 60 anos, né? Então, o que a gente tem feito é esse trabalho individualmente e também trabalhar a gente individualmente, né? No nosso trabalho de leitura da nossa doutrina, às 6 horas da tarde, está sempre ligados na Rádio Rio de Janeiro, que eu acho importante, Ave Maria, Geraldo de Aquino, uma coisa que nos fortalece. E, resumindo, é isso que a gente tem feito, né? É isso que tem dado para fazer. Tá bem. Então, na sua casa, assim, não tem nenhum dos trabalhadores, assim, pontualmente, ou virtual ou presencial, vamos lá, assim, que não, está fazendo... Pela casa, não. O trabalho é feito individualmente. Cada um orienta e esclarece a cada pessoa que nos procura, mas não no coletivo da casa, entendeu? Entendi. Obrigada pela sua colocação e colaboração, tá, Evandro? Okay. Muito obrigada mesmo, tá? Eu gostaria de falar com Maria de Nazaré. Cadê esse pessoal, gente? Laci, você hoje está pela casa? Está falando pela casa?
Estou representando, as meninas não puderam participar. Ai, maravilha, está muito bem representada a casa, tá? Seja muito bem-vinda. Eu gostaria de saber como é que vocês estão, como é que as Marias estão trabalhando a questão do atendimento fraterno. O que vocês estão fazendo aí? A nossa casa, nós somos muito unidas, né? Unidos, vamos dizer, todos. Sim, sim. E uma auxiliando a outra. Nosso trabalho está sendo feito pelo Zoom, os estudos, e as preces, né? Que nós realizamos todos os dias às 18 horas. Então, ali nós nos encontramos e além de fazer a prece, depois o bate-papo, né? Que ajuda muito. E, por exemplo, quem precisar de um diálogo fraterno, se for necessário, tem a Carol, a presidente, é que ela realiza esse diálogo, tá? Nós estamos fechados ainda, só mesmo pelo Zoom, os trabalhos. Segunda, terça, segunda, quarta e quinta. Nós nos encontramos para fazer os estudos. Virtual. Mas, Laci, me esclarece uma questão aqui. Quando a Carol é que faz o atendimento, não é isso? Uhum. E quando é solicitado esse pedido de ajuda, de atendimento fraterno, ela faz pelo Zoom ou ela vai à casa fazer? Olha, casa, né? no caso, assim, é mais do que entre a gente mesmo, né? Agora, assim, mas acredito que seja virtual. Tá Às segundas-feiras, 5 horas da tarde, nós reunimos, já é na casa, um grupo pequeno, para fazer prece direcionada às pessoas enfermas, entendeu? Aí é presencial. Sim. Só tem esse trabalho presencial. Vamos focar na questão do atendimento fraterno, né? Como está sendo feito, se é mais virtual ou se conseguem, se a casa tem um espaço físico, né? Que dê distância, que dê todos os cumprimentos da regra de ouro. E se vocês fazem, né? Não, né? Não. Então é mais no virtual. No caso é virtual. Nossa casa é muito pequenininha, né? Você conhece a nossa casa. Mas é um amor. Mas aí de foi casa. virtual. Mas Tá? é um amor. Realmente, de casa. o grupo, nós nos tornamos uma família. Família Gen. As Marias. Perfeito, Laci. Muito obrigada. De nada, menina. Vocês são os doces. Aí, então, vamos ver. Gente, alguém está com a mão aí mais levantadinha para trazer experiência, troca de ideias para a gente? Está faltando o Jefa, mão, que é o grupo espírita Francisco de Assis. Jefa, está faltando o Oswaldo Cruz, né? Que a Verinha está aqui. Érica. Vê aí quem deseja fazer Então, temos o Jefa, temos a Vera também, né? Do Oswaldo Cruz, está aqui presente com a gente. Mas alguém já falou do Oswaldo Cruz? Não. Não, né? Pode então botar a Vera. Vamos ouvir a Verinha. Bom, boa tarde. A congregação, ela não está tendo atendimento fraterno. Quando a pessoa nos procura o departamento doutrinário, nós encaminhamos o nome para uma prece que tem, né, uma prece especial de tratamento nas quintas-feiras. E se a pessoa precisa conversar, nós indicamos casa que tenha estruturado esse trabalho, que é o espiritismo.net. E eles têm no site deles todo organizado direitinho. Então, se a pessoa precisa de uma conversa mais detalhada, nós fazemos isso, nós encaminhamos. Então, a nossa participação também hoje, agora, aqui com vocês, é também participar dessas experiências para, quem sabe, no futuro, abrir um espaço para atendimento fraterno. Mas, por enquanto, nós não estamos tendo nem virtual e nem presencial, que a casa está realmente fechada para todas as atividades, a não ser a Bolsa da Campanha do Quilo. Sim, Vera. Boa explicação. Até porque o atendimento fraterno, né, tem que ter uma preparação, né, para poder fazer. Sim, Janaína? Janaína? Sim. Olha só, a Vera falou que eles não fazem, mas indicam, né, a instituição. Além do espiritismo.net, Vera, você pode também indicar o Carlos Chagas, que ele já tem um trabalho lá, bem formatado. Inclusive, eu posso depois postar lá no WhatsApp do 17º, né? Tem um telefone de contato específico para isso, entendeu? Ótimo, tá bom, obrigada. Eu me coloco também, tá, Vera, à disposição. Você pode pegar meu número lá no grupo, o WhatsApp, como a gente também está usando agora, tem horário, né? Está usando o Zoom.
Não tem problema, só indicar, a pessoa entra em contato comigo e a gente pode fazer o atendimento. Tá bom? Vera, que bom, obrigada. Nós obrigada. também lá do SEAC, nós do SEAC também nos colocamos aí à disposição, não só da Casa da Vera, mas de qualquer outro irmão aqui que porventura necessite, né? Porque além da plataforma Zoom, nós também temos o WhatsApp, né, que nós atendemos. Então, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de usar a plataforma, né? E já consegue via WhatsApp conseguir fazer esse tipo de atendimento. Então, lá na nossa casa também, caso algum irmão precise ou sinta a necessidade de indicar alguém, a nossa casa também está estruturada para prestar esse serviço. Nossa, que ótimo, obrigada. Eu gostaria até de aproveitar esse momento, né, de repente a gente compor uma listagem, colocar nas nossas redes sociais do 17º de casas do nosso ramal, que tem esse serviço e que pode oferecer a quem precise, alguma instituição mesmo que esteja necessitada de indicar alguém. Né? Porque logo no início da pandemia, né, eu me lembro que Maria de Nazaré encaminhou para Luz e Caridade, tá auxiliando uma pessoa, né? E nós fizemos isso de maneira virtual pelo Meet, tá bom? Oi, Jana, a Andréia aqui também do Centro Espírita Francisco de Paulo colocou no chat que a casa se coloca também à disposição, tá? Só para a gente... Érica, você tem mais alguém aí que deseja a palavra? Não, estou sozinha hoje pelo Irmã Clara. Aqui ninguém. Tem o Mauro do Tem Jeff. o Mauro que ainda não falou do agora Jeff, a gente os companheiros vai ver, né? do Jeff. Agora vamos ver o povo do Jeff, né? Só um minutinho. Olha só, já que a menina do Francisco de Paula já se colocou ali no chat, seria importante ela estar falando e depois o Mauro, não? Sim. Tá. Tudo bem. Ok. Como é o nome dela, Andréia? É Andréia, Andréia. Então, Andréia, vamos ouvir a Andréia com as considerações dela aí. Desculpa, gente, eu queria muito ter entrado no início, boa tarde, mas acabei recebendo uma ligação, não podia deixar de atender. E terminei a ligação, já entrei aqui para poder assistir vocês, então eu não acompanhei do início. Vocês abriram a me receber há pouco, então... Só no que ela falou em questão ao atendimento fraterno, a gente desde o início colocou lá na página do nosso Facebook os contatos de algumas pessoas que se colocaram à disposição para fazer esse trabalho. A gente sabia da necessidade de todos. Então, depois eu vou pedir para colocar lá no grupo também os contatos lá esse que a gente tinha colocado no Facebook lá à disposição, não só para a Vera, que acabou de falar, mas para quem mais aí tiver essa necessidade. Ok. Perfeito. Muito obrigada pela disposição. Marli, eu queria fazer uma pergunta à Andréia. Andréia, você falou que desde o início vocês começaram esse trabalho, mas virtual ou houve alguma situação que foi presencial? Então, Janaína, a gente fechou o centro em março. A gente decidiu realmente acompanhar aí o que era necessário ser feito. E começamos descobrimos as ferramentas para as reuniões virtuais, demorou um pouquinho, mas conseguimos nos entender lá com os demais membros que frequentavam o grupo. E antes disso, já tínhamos disponibilizado na página do Face o contato das pessoas que trabalhavam no atendimento fraterno, para que isso pudesse ser feito aí através do WhatsApp, de telefone e tudo mais. E muitos realmente procuraram. A Carminha, que tem um telefone de contato dela principal na página do Face, recebeu bastante ligações e conseguiu aí auxiliar algumas pessoas, outros irmãos também. Nós retornamos às nossas atividades agora em setembro do atendimento fraterno e não deixou de ser. Temos tanto presencial nos dias de segunda e estamos mantendo também os contatos por telefone. Então, quem precisar também por telefone consegue ter esse atendimento. Ok, muito bem. Então, vamos então passar agora para o grupo do Jefa, né? Mauro, pode falar com a gente? Ou os trabalhadores, alguns, quer dizer... trabalho em remoto. Então, eu gostaria de passar a palavra para o outro companheiro do Jefa que está presente aqui, que é o Luiz Carlos,
ele é um desenvolvido do atendimento fraterno, ele vai poder falar melhor. Tá meio truncado a voz, mas vamos ver se o do Luiz está mais... Né? Bom, Vamos lá, Luizão. O Jefa está com os trabalhos suspensos também presenciais, não? Uhum. E o atendimento fraterno está acontecendo, só que de maneira virtual, através do chat. Como é que acontece? A pessoa que deseja vai no site do Jefa na internet, e lá tem um formulário parecido com o que o Mauro Medeiros falou, né, onde a pessoa preenche o nome, e-mail, contato, e se ela quer atendimento fraterno, e outros trabalhos são feitos, como é que se fala, virtualmente também. Ela fazendo isso, ela tem acesso a uma sala de chat, onde tem um atendente, não? É claro que há os horários, não? Tem os horários lá estipulados no site. São os 2 trabalhadores, não? Então, dentro daqueles horários, ela entrando nesses horários, ela vai ter alguém lá para atendê-la. Caso seja fora do horário, no primeiro momento que a gente chega, vê lá que teve contato, a pessoa deixou lá o formulário preenchido, nós buscamos, né, dizer, ó, nós estamos em contato, você pode entrar em contato, a gente está aqui, e a pessoa retorna, não? Mas é feito assim, por chat, não? A gente se coloca disponível, todo atendimento é feito por chat, tá? E com a pessoa tomando a iniciativa através do acesso ao site do Jefa, né? E preenchendo o formulário. É assim que a gente tem procedido o atendimento fraterno. Quantos trabalhadores fazem parte desse trabalho, Por enquanto, 2. Né? Uhum. Sou eu e mais uma companheira que fazemos. Né? Certo. Então, vocês, calculo que vocês têm muita demanda, né? Sim. A demanda é em torno de dá 3, 4 por semana, não é tão... Por semana. Sim, dá 3, 4 por semana, e mais no horário da noite. Perfeito. Então, e em relação ao seu, né, preparo, a questão de você estar bem para poder atender. A gente, né, tanto eu quanto a companheira que trabalha comigo no atendimento fraterno, a gente frequenta, melhor dizendo, participa dos estudos virtuais do Jefa, né, que estão funcionando a pleno vapor, os estudos virtuais, todo vapor. A gente, antes, né, de fazer o atendimento fraterno, na hora do nosso plantão, a gente se organiza para fazer uma prece, né, se preparar, estar disponível para atender a pessoa, não? E contamos sempre com a ajuda espiritual, né, com o apoio espiritual. Mas a nossa prática, né, como era quando era presencial, tem um estudo, a gente participa do estudo, tudo, continua, só que virtual. Não? Perfeito. Quer dizer mais alguma coisa, Luiz? Ainda não, tem mais alguma informação? Basicamente é isso. É feito através de... Eu só preencho formulário no site, estando, né, num daqueles horários, apesar de ser 2, ter uma boa diversidade de horário, a pessoa entrando, a gente vai estar lá e fazemos atendimento. Só que não é um vídeo, é só chat. Sim. Não. Okay? Mais outra ideia boa, né? Então, gente, Mauro, você ainda quer trazer mais alguma informação? Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que... o Mauro do Jefa? É o do Jefa, eu vou te dar já a palavra. Não, na verdade não. Quem está tendo a experiência do trabalho é o Luiz e a outra companheira, então ele deu o relato todo de como está funcionando. Perfeito. Ok, então. Então, né, gente, acredito que quase todos falaram, não é isso? Eu vou passar a palavra para o nosso Mauro, porque nós dividimos esse trabalho aqui, né, eu dinamizando, e ele iria falar sobre essa questão do atendimento fraterno, né, Mauro? Agora é o Medeiros mesmo. As casas aqui presentes e representadas, né, trouxeram suas experiências. Nós vimos aí que, como falamos no início, cada um buscou oferecer esse serviço na medida da sua possibilidade, inclusive, como foi o caso da Verinha, né, direcionando os companheiros à demanda que chegou à sua casa, a outras casas que já estavam um pouco mais adiantadas na organização desse serviço. Eu acho que esse é o espírito mesmo, é o espírito de fraternidade que nós temos que buscar construir, né, nessa ideia de rede, né, de
de assistência, em que quando nós, por algum motivo, né, não estejamos ali em condições, por qualquer motivo que seja, de prestar o auxílio, olharmos para o lado e sabermos que existe alguém, algum companheiro, uma casa, né, que está pronta a prestar o auxílio para aquele que bate a nossa porta. Acho que todos estão aqui de parabéns, né, se há esse tipo de consideração, né, mas porque sentiram a necessidade, se organizaram da melhor maneira que puderam para estar aí prestando esse auxílio às pessoas que vieram bater a nossa porta, seja ela a porta virtual ou física, mas encontrar uma resposta. Isso que é muito importante. Eu acho, Marli, que, salvo o melhor juízo, né, eu acho que essa primeira etapa do nosso encontro foi concluída. Eu acho que a gente pode passar a palavra para a Jana, né, para que ela dê seguimento aí ao que está planejado. Então, outra questão, né? Voltando para a nossa companheira Dora, né? Que falou que tem, né? A EFA, né? Que tem o Zoom e que está colhendo, né, todas as informações para dar mais, para fazer um trabalho melhor, né? Então, eu espero que ela consiga, né? Através do Zoom, nós observamos aí, né, o atendimento, olha, tem pelo chat, você pode marcar os horários, tem inúmeras ideias, né, que os companheiros vieram trazendo, tá, Dora? Tá, eu poderia colocar só uma dúvida? Com certeza. Nós temos no atendimento o sigilo, né? Faz parte do nosso atendimento fraterno. Com certeza. Por outro lado, você na casa, é claro que a proteção é a mesma. Quando como a gente fala, a gente descobriu uma nova morada do Pai, que é a morada virtual, né? Então, estamos protegidos porque fazemos uma prece. A dúvida é o seguinte, o Zoom, ele tem essa ferramenta de você poder gravar. Você pode gravar essa entrevista, esse atendimento, esse acolhimento, não no sentido de divulgar, não é isso, jamais, mas como, aí que me pergunta, assim, eu não sou da área de direito, né, não entendo nada, é necessário dar algum respaldo jurídico a esse tipo de atendimento, porque se houver alguma coisa, não, a pessoa da EFA me disse tal coisa, e você ter esse áudio, né, como uma ferramenta, era essa uma dúvida, gente, desculpem, mas assim, são dúvidas que aparecem e eu não sei esclarecê-las, tá? Por isso que eu recorro a vocês. Não tem problema, é para isso que estamos aqui. Eu vou pedir para a Janaína ou a Valéria, né? Que... Eu gostaria de falar. Ok, então, Valéria. Okay. Dora, sobre essa questão do gravar, né? Qualquer plataforma, seja ela Zoom, Meet, você tem a opção de gravar a reunião ou não. Tá? Você abre uma sala instantaneamente e necessariamente você não há necessidade de gravar um trabalho de atendimento fraterno. Você mesmo falou da questão do sigilo, né? Agora, pelo WhatsApp, quando às vezes a pessoa não está fazendo uma ligação de vídeo, às vezes pessoas elas preferem gravar o áudio e ficarem respondendo através de áudio. Aí talvez esse áudio, sim, ele deve ser deletado, né? Porque a gente deve respeitar o momento das pessoas, né? Então, gravação, áudio ou imagem, penso eu que não há necessidade. Não há necessidade. É como se fosse um atendimento presencial, né? A pessoa chega à casa, tem aquela escala de trabalhadores, vai atender o que precisa. Essa equipe de atendimento fraterno, às vezes, trocar algumas informações, porque determinadas pessoas elas se apresentam mais de uma vez. Então, se vai haver uma continuidade, é só saber alguns detalhes. Mas, no caso de virtual, acredito eu que não há necessidade de gravar. Tá? A gente deve ter esse cuidado, certo? Mais alguém gostaria de trazer alguma dúvida? Eu gostaria, sim. Dora, no caso de você achar pertinente, achar necessário a gravação para salvaguardar a instituição ou o atendente, você precisa deixar registrado no vídeo que a pessoa autorizou
a gravação. Tá? Isso tem que estar registrado no vídeo. Isso não pode ser feito antes do início da gravação, tem que ser durante a gravação. Então, você abre o diálogo dizendo assim, olha, em comum acordo, né, estamos gravando o atendimento e perguntamos se o companheiro ou a companheira está de acordo com esse procedimento. Aí ela tem que manifestar, sim, estou de acordo, autorizo a gravação, autorizo o vídeo ou o áudio dessa conversa. E continua dali. Mas eu concordo com a Janaína. É uma coisa que não é necessária. Mas, se porventura a instituição achar que assim está se preservando, que esse registro seja feito na mídia que está sendo escolhida para o atendimento. Ok, perfeito. Vera, ou Dora, ficou claro? Eu também, bom, eu tenho feito, né? Gostaria até de falar, porque é algo que eu tenho feito utilizando o Zoom. E eu também estou de acordo com a Janaína, não tenho gravado, né? A gente faz as nossas reuniões públicas virtuais também pelo Zoom, e aí a gente grava para um outro irmão poder assistir, que não esteja presente naquele dia. Mas pela questão do sigilo, do atendimento fraterno, não acho adequado a gravação, e não temos gravado. E, sinceramente, eu acho que o risco que a gente corre virtualmente, correria se estivesse fazendo presencialmente também, né? O irmão também poderia falar, mesmo no atendimento presencial, que a gente falou alguma coisa que não deveria para ele, e nenhum de nós tem o hábito de gravar o atendimento fraterno quando ele é presencial. Então, sinceramente, não vejo assim diferença, por esse motivo, dos dois tipos de atendimento. Acho melhor mesmo a gente, né, não gravar, mas achando por bem gravar, acho que a fala do Mauro aí foi super pertinente. Sim, concordo também. Tá bom, Dora? Porque eu acho até que quando a gente grava, a gente pode até inibir a outra pessoa, né? A pessoa que está do outro lado, passando ali os seus problemas, sabendo que aquilo está sendo gravado, se nos conhece muito bem, ótimo. Mas, por exemplo, essa semana eu atendi uma pessoa, como eu falei, lá de Fortaleza, que nunca me viu, não sabe quem sou eu. Imagina ela, poxa, tudo que eu estou passando, né? Às vezes traz detalhes da vida com muita particularidade, detalhes muito sensíveis. Imagina o que pode passar na cabeça dela se está sendo gravado. Será que ela ficaria à vontade? Né? Será que confiaria plenamente em passar as informações? Então, eu acho que a gente também pode pensar, né, que poderia, de alguma maneira, diminuir a qualidade até do atendimento, porque possa inibir o outro companheiro. Eu penso assim, nesse caso. Só devo lembrar a todos que estamos falando de gravar daqui para lá, mas ele pode gravar de lá para cá, tá? O ambiente tecnológico permite isso, tá? No Zoom também? Entendi. Se mesmo você fazendo a ligação, a pessoa do outro lado, ela inadvertidamente ou por qualquer circunstância, ela pode gravar do outro lado e gravar o que vocês estão conversando. Então, isso deve ser lembrado o tempo todo, tá? Essas condições. Eu não sabia, não, que isso era possível no Zoom. Não, mas olha só. Né? Não, mas o que eu estou entendendo que o Sérgio está falando, que a outra pessoa do outro lado, ela deve gravar o áudio alguma coisa, mas fora da plataforma, que dentro da plataforma só o anfitrião que tem esse poder. Sim. Tá? Só o anfitrião. Eu estou abrindo mais aqui porque nós estamos falando de plataforma, nós estamos falando de Zap, nós estamos falando de outros mecanismos que é possível fazer isso, essa gravação, tá? Perfeito. Fala aí, Janaína. Eu ia perguntar a você uma coisa aqui. Pode perguntar, então. Não é o tempo nosso. Nós temos quantos minutos ainda? Nós temos 1h10 de reunião, tá? Sim, 1h10. Nosso teto é às 5 horas, né? Tá, então ok. temos. Então, conclua a sua fala. Conclua a sua fala. Primeiro, acho que entrou o Marcos Fonseca, é o do 23º, né? Eu estava olhando aqui. Se ele gostaria de trazer alguma coisa, mas assim, o uso das plataformas para o atendimento fraterno
nós temos, né, o Meet, o Zoom, temos o WhatsApp, temos a ligação telefônica, que a gente pode fazer uma ligação telefônica, né? Também pelo Facebook, e vai ser de acordo com a questão da pessoa se sentir à vontade. Eu cheguei a fazer um atendimento onde a pessoa não quis estar numa sala de conversa, nem do Meet, nem do Zoom. Ela preferiu estar falando comigo ao telefone. E teve outra que preferiu estar falando pelo WhatsApp através de áudio. Então, a gente tem que estar sempre colocando essas possibilidades e perguntando à pessoa de que maneira ela gostaria de estar sendo atendida, né? Para que ela se sinta à vontade, não tenha uma inibição, certo? E quanto a essa questão que o Sérgio falou, da possibilidade da pessoa gravar, né? Eu acredito que possa até algumas pessoas ter essa intenção. E não sei qual seria a intenção dela de fazer isso e futuramente colocar a instituição numa situação complexa, né? Mas a gente não tem como descobrir isso, porque lá do outro lado, seja no telefone, nas plataformas, a gente não tem como, né? Se arriscar, vamos estar atentos. Exatamente. Né? Risco. Se o Marco Fonseca gostaria de falar, a gente abre para ele, e depois eu gostaria que a Valéria pegasse como gancho a fala do Sérgio sobre a questão de algumas instituições estarem escolhendo, a partir de um determinado momento, estar abrindo seus espaços, né, ou alguns que já abriram, para certos cuidados que a gente deva ter, né, Val? Eu só quero dar boa tarde a todos. Desculpe aí ter chegado atrasado, que eu estava querendo participar dessa reunião. E lá no Caminho da Luz nós não estamos fazendo oficialmente o atendimento fraterno. Quando você falou em Facebook, por questão da gente divulgar muita coisa no Facebook, muitos atendimentos eu fiz no Facebook não oficialmente, extraoficial. As pessoas entram no mês do Facebook e aí começa, aí depois passa para o meu WhatsApp e a gente vai trocando, né? Então, eu tenho feito muito atendimento extraoficial, né? Através das pessoas acessarem o Facebook e pedirem ajuda. Inclusive, Marli, aproveitando esse gancho do Marco, do Facebook, eu também, inicialmente, Marco, comecei a fazer isso de maneira informal, e como eu administro o Face do 17º da minha casa, vinha muitas mensagens. Então, eu comecei a realizar isso de maneira informal, né? Depois a gente dividiu isso com alguns companheiros lá da casa, mas também eu percebi uma coisa, tá? Algumas pessoas estavam entrando no Mensa, dizendo que estavam precisando de ajuda, queria a cesta básica, né? E assim, eu fiz como a Vera, que como Luz e Caridade não tinha esse serviço, sabia que o Carlos Chagas tinha. Eu fiz contato com o Rodrigo, que é uma das pessoas responsáveis por esse trabalho, e encaminhei o nome da pessoa e tudo. E ele me informou que essa pessoa já estava cadastrada com ele. Essa mesma pessoa, ela entrou várias vezes no nosso Message com outros nomes, mudando foto de perfil, mas o argumento era o mesmo. E aí eu percebi que era a mesma pessoa. Então, tem algumas pessoas que estão se aproveitando deste momento, né, para, de maneira assim, não correta, né, se utilizar de serviços que a casa está oferecendo para quem necessita de fato. Então, a gente tem que estar muito de olho. E pelo fato, a pessoa não sabia que eu faço parte de um conselho, que tenho contato com outras casas, ela não sabia disso, e ela começou a fazer um jogo, e eu abri o jogo para ela. Eu falei, fulana, olha só, você está se utilizando de serviço que está tirando a vaga de alguém que realmente necessita. E aí ela parou de entrar no Messenger, né? Então, a gente também tem que estar com esse olho bem aberto para não passar por essas situações, tá bom? É a questão de que nós ainda estamos no mundo, né, convivendo, nós somos doentes, estamos convivendo com pessoas ainda doentes, e assim, tem doença de todos os graus, todas as maneiras. Uma dessas é essa, né, essa falhazinha no caráter, e vamos administrando, né? Por isso que é bom, né, ter as informações, estar inserida, né, num grupo, num trabalho, num movimento espírita, porque isso é importante,
e a gente não se fechar, porque se a gente se fecha, a gente acaba passando por isso aí, né? E sendo enganada. Vamos ouvir a Valéria? Sim. O esclarecimento da Valéria. Gente, boa tarde, né? Com relação à questão da reabertura das instituições espíritas, a gente ainda tem a última orientação do CERJ, que é do dia 27 de julho, né? Nesse dia 27 de julho, a gente já teve a autorização do prefeito para a retomada das instituições. E nós temos os nossos companheiros católicos, evangélicos, que têm instituições religiosas de grande porte. E a recomendação do CERJ ainda está valendo. Por que o CERJ recomenda? Primeiro, é uma pessoa jurídica que tem uma responsabilidade perante um movimento. E como a gente ainda está num quadro de pandemia, como ainda não temos uma cura, uma vacina, o CERJ, enquanto instituição, de maneira alguma, pode dizer: abram suas casas espíritas, porque seria uma grande leviandade por parte da instituição perante todo um movimento, porque é uma pessoa jurídica e porque o nosso movimento ele é diferente de outros, né? Nós temos casas espíritas grandes, com capacidade para 200, 300 pessoas. Temos casas espíritas pequenas, com capacidade para 30, 40 pessoas. Então, não podemos nos comparar, a princípio, a qualquer outro movimento religioso que tenha instituição religiosa de grande porte, que abrigue muitas pessoas. E como ela é um órgão federativo central, ela tem que ter uma palavra para todo mundo. Ela não pode ter uma palavra para A, outra para B, outra para C. Então, ela age com recomendação. Então, não é recomendável a atividade presencial antes da vacina. Porém, ela reconhece a autonomia do movimento espírita, a liberdade das casas espíritas de avaliarem as suas situações, cada caso, e ela orienta. Nesse documento do dia 27, que eu vou colocar novamente lá no grupo, né, ela está falando sobre isso, a área de relações externas, e traz as recomendações, que as casas que decidirem por si retornar parcialmente com as suas atividades, né, elas têm que atender o distanciamento, medir temperatura, tapete sanitizante, higienização do ambiente antes das pessoas entrarem, higienização do ambiente após as pessoas entrarem. Não se pode admitir pessoas sem máscara no ambiente, tem que haver disponibilidade de álcool gel, tem que se observar se os trabalhadores da casa são de grupo de risco ou não. Tem que se considerar se os trabalhadores querem esse retorno ou não, porque além de você seguir as regras de ouro, você tem que observar o tamanho da casa, o porte dela, e também se os trabalhadores estão relativamente ligados ao grupo de risco, se eles estão, se eles não estão, se eles desejam voltar ou se eles não desejam voltar. Porque eu percebi nas minhas andanças virtuais do movimento espírita alguns companheiros com discursos querendo infundir culpa, sentimento de culpa nos companheiros que não querem abrir as portas de sua casa espírita. E isso me bateu de uma maneira muito ruim, porque o movimento ele é livre, ele é organizado, o nosso objetivo é de trocar. E os órgãos federativos, eles atuam como orientadores. Aquele que orienta faz que você reflita, mas ele deixa a decisão a você. Orientar é uma coisa, impor é outra coisa. Então, além de que os companheiros do movimento espírita são pessoas humanas, que têm entendimentos diferentes, compreensões diferentes e visões diferentes. E eu percebi alguns companheiros assim, de uma certa forma, deixando outros com sentimento de culpa porque sua casa não abriu para atendimento fraterno presencial, não abriu para outras coisas. E a minha fala para esses companheiros foi que as casas espíritas mantêm o seu trabalho de assistência e promoção social, com a cesta básica, com a doação de gêneros e bens alimentícios, seguindo as regras protocolares. Que os atendimentos fraternos e as reuniões têm sido feitas por meios virtuais.
que alguma casa ou outra que venha ter um atendimento fraterno presencial tem tomado todas as precauções. Porém, isso é de decisão da casa espírita, do grupo gestor daquela casa espírita. E esse grupo gestor, ele tem que estar ciente da sua responsabilidade, como trouxe o Sérgio na fala dele. Ele tem que estar ciente da sua responsabilidade perante aquele grupo. E jamais pode ser uma coisa obrigatória. Porque eu até comentei isso no grupo de manhã, e o Sérgio estava lá presente da pergunta que ele me fez, né? Eu coloquei para o grupo de manhã que é faltar com a caridade, obrigar o trabalhador da casa espírita a voltar. Porque a casa espírita tem que ser fraterna, tem que ser aberta, porque os espíritos estão esperando pela gente. E você fazer esse tipo de pressão, esse tipo de raciocínio, de reflexão, como eu ouvi de alguns companheiros no movimento, em ambientes virtuais, na minha opinião, isso é faltar com a caridade. Porque a gente tem que respeitar o outro, a maturidade do outro, o momento do outro. Se a casa espírita decidir, no seu momento, voltar parcialmente, ela tem que pensar se ela tem estrutura de manter as regras de ouro, que é a higiene necessária, usar a máscara, manter o distanciamento. E ela também tem que estar ciente que, mesmo fazendo todas essas questões, nenhuma dessas pessoas ali está imune. E se alguém vier a se contaminar, isso tem que ser divulgado entre todos e todos têm que ser sabedores que devem estar de quarentena por 14 dias. Então, a gente, quando pensar em abrir uma porta, seja para qualquer atividade, a gente tem que estar com isso muito claro, muito presente na nossa cabeça. Não é uma questão de condenar quem abriu e nem de condenar quem está fechado, como eu até falei, hoje comentei de manhã na sala, né? É uma questão de respeito, é uma questão de responsabilidade social. Se a casa tem tamanho, se ela quer voltar, se ela tem condições de cumprir as regras de ouro, do afastamento, da temperatura, do álcool gel, da máscara, se o seu grupo de trabalho não é de risco, e se o grupo de trabalho concorda, aceita e está ciente disso, está responsável disso, está imbuído, está consciente dessa ação e é de livre e espontânea vontade, é uma decisão da casa, ela vai abrir naquele dia, naquele horário parcialmente, respeitando o limite das pessoas, mas sabendo que tem essa responsabilidade, né? E junto com essa responsabilidade também está ciente de acompanhar as pessoas que estão naquele espaço, porque se alguém vier a se contaminar, todos que frequentam aquele espaço têm que guardar os 14 dias de quarentena. E aí a gente tem que decidir se a abertura, decidir não, quando decidir, né? Se vai ser uma abertura parcial, se vai ser para reunião interna, se vai ser só para fazer a prece, cada um num canto. Cada um vai fazer a sua escolha, cada um vai fazer a sua avaliação. E dentro do grupo, decidir. Porque é uma avaliação do grupo gestor, porque o grupo gestor, como disse o Sérgio, é responsável pela casa judicialmente, porque é uma pessoa jurídica, né? E do grupo de trabalhadores também, porque nenhum grupo de trabalhador pode se sentir coagido a esse tipo de questão, a esse tipo de trabalho. Por isso que a federativa recomenda a manutenção das atividades virtuais e deixa a livre escolha do movimento se eles estão, se querem, se sentem preparados, se querem ou não o retorno parcial, observando as regras de ouro, observando tudo que se tem que fazer, né? E ainda que a gente não tenha contaminação nenhuma, ótimo, mas a gente tem que estar ciente que caso haja alguma situação nesse sentido, todos os que estiveram ali têm que ser sabedores que também podem estar contaminados e que devem guardar a quarentena em casa. Porque isso é uma questão de bola de neve. A gente está vendo a segunda onda na Europa, as pessoas aproveitaram o verão, a baixa da contaminação, e foram passar as férias, foram se expor na vida social, porque a vida social é a pedra de toque, né? Foram se expor na vida social, sem os devidos cuidados. E agora a Europa está lá na segunda onda. As pessoas estão vivendo aquele transtorno. Nenhum lugar do mundo está imune a nada, porque nós ainda não temos vacina. Então,
Vou botar de novo o mesmo documento. O pessoal lá da área de relações externas está preparando um outro documento que eles vão liberar para a gente agora no mês de novembro, mas as recomendações ainda são válidas, né? Das atividades virtuais, e cada um, dependendo do seu tamanho, da condição, do seu porte, quando decidir voltar ou voltar parcialmente, tem que estar ciente de que deve cumprir as regras, tem que estar ciente de que tem que ter todos os cuidados necessários. E o trabalhador também. Até eu falei hoje de manhã para a companheira, que o trabalhador consciente, que ele vai porque ele quer, ele tem que saber que ele é consciente, que ele é responsável e que ele está assumindo essa responsabilidade. Porque se houver qualquer coisa, ninguém vai botar a culpa em ninguém e ninguém vai botar no ombro de ninguém, porque você está ali fazendo uso do seu livre-arbítrio, da sua liberdade de consciência e da sua liberdade de ação. Então, essas questões elas têm que ser bem claras, elas têm que ser bem entendidas e bem compreendidas. Quando nós decidirmos o nosso retorno parcial, o nosso retorno total, ou ficar híbrido, né? Meio lá, meio cá, só vai voltar a prece, só vai voltar a reunião mediúnica, a reunião pública fica virtual, enfim. Cada um vai ter o seu momento, a sua descoberta, e vai perceber o que é adequado e o que não é, de acordo com a sua realidade física de casa espírita e de acordo com a realidade do seu grupo de trabalho. Por que eu estou trazendo isso? Né? Porque existe uma expectativa para abertura? Existe. Porque a gente está doido para se abraçar e se beijar, como falou o Sérgio? Sim, a gente está doido para se abraçar e se beijar, né? Mas a gente precisa ter o bom senso e compreender a nossa responsabilidade social. Nós temos uma responsabilidade social enquanto gestores. E também temos responsabilidade social enquanto trabalhadores, né? A manutenção da ação social ela é importante, porque é desemprego, pessoas com... Essa situação econômica que o nosso país está vivendo é muito complicada. E isso é um ato de amor, é um ato de caridade. E a gente ali está seguindo o protocolo, está seguindo a distância, está fazendo tudo? Sim, mas também estamos em exposição. Mas estamos conscientes do que estamos fazendo e estamos assumindo a nossa responsabilidade e assinando embaixo. Então, a gente tem que ter essa consciência o tempo todo, para evitar que a gente tenha, como disse o nosso amigo Sérgio, as questões jurídicas que podem vir a nos aborrecer no caminho da estrada. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Eu conversei com um companheiro, ele falou que juridicamente não vai pegar nada porque a pessoa tem que provar que ela pegou ali. Tudo bem, a pessoa ela tem que provar que ela pegou no ambiente da casa espírita. Mas a gente tem consciência. E aí como é que a gente fica, né? Poxa, será que fulano se contaminou aqui mesmo? Quem será que passou para ele? Será que fui eu? Então, existem reflexões a serem feitas, né? E principalmente que eu trouxe hoje de manhã, né? A Andréia do Francisco de Paula está aí, que a gente tenha o respeito entre nós, o respeito por aquele que decidiu retornar parcialmente ou totalmente, abrir as suas portas, porque ele tem espaço físico para isso, tem uma equipe que não faz parte do grupo de risco e o pessoal assumiu. O respeito por aquele que quer manter a sua porta fechada, porque o grupo é pequeno, não tem espaço dentro da casa para dividir as pessoas, o grupo é de faixa etária, é de risco, é hipertenso, é diabético, que a gente tenha o respeito por aquele que ainda está virtual, com a sua porta fechada, e por aquele que abriu parcialmente. Que isso não seja, no movimento, motivo de desavença, motivo de discórdia, motivo de separação, motivo de acusação, motivo de um colocar o dedo para o outro. Em momento nenhum a gente deve permitir que isso aconteça. A gente precisa se respeitar, a gente precisa se compreender e a gente precisa ser unido, né? Hoje nós estávamos aqui compartilhando experiências de atendimento fraterno virtual, compartilhando também links de pessoas que fazem esse trabalho, porque outras ainda não estão capacitadas virtualmente para fazer isso, por questões de mídia, de tempo, de trabalho, e são vários fatores que envolvem isso. O pessoal que está com home office em casa, às vezes tem um trabalho muito longo, não tem tempo, né? Mas que haja o respeito e a compreensão pelo momento de cada um, pela diversidade de cada um, e que a gente continue unido
e irmanado nesse processo, se auxiliando mutuamente, se compreendendo mutuamente. E eu trago essa fala para vocês como uma fala de tranquilidade, de conciliação, para que vocês se sintam em paz com qualquer decisão que vocês tenham a tomar e para que vocês tenham ciência e consciência da responsabilidade de cada um. Diferente do que eu senti com a fala dos meus companheiros nas reuniões que eu vou do movimento espírita. Perfeito, né? Já ainda quer fazer alguma colocação ainda? Sim, porque já vai dar 5 horas, né? E a gente está chegando no teto. Lembrando aí a fala que a Valéria trouxe, que as casas que estão intencionadas a abrir as suas portas, né? Uma fala muito importante que a Valéria trouxe, que haja consenso entre os trabalhadores, né? Porque talvez alguns queiram, outros não, e isso pode inibir a negação de não querer e outro ficar ali querendo impor, né? A gente tem que ter esse respeito, sobretudo, né? E muitos até comentam que se nós somos espíritas, estamos com medo de morrer, né? Mas, na verdade, não é questão do morrer, do desencarnar. É a questão, como Valéria falou, do respeito. Respeito ao próximo, respeito a tudo. Como nós falamos anteriormente, né? Nós não sabemos o que está na cabeça de cada um. Então, se alguém vir a se contaminar dentro de uma instituição espírita, né, que não sabemos se é ali mesmo, mas possa levantar essa suposição, né, vai ter muitos problemas e que talvez não deem nada, mas vai acarretar, né, certos posicionamentos que não são interessantes, né, e como o Evandro falou, e eu também lido com o público, como Evandro, né, as pessoas elas não respeitam, elas não querem usar máscara, elas não querem ter a segurança e não estão nem aí para outros. Então, como o Sérgio falou, como que você vai chegar para alguém que queira entrar na casa, que queira ter um atendimento fraterno e ela não esteja adequada para estar ali naquele espaço, né? Então, qualquer tomada de decisão que nós tenhamos, que a gente, primeiro, antes, coloque isso na mesa para refletir, né? Não com medo, mas com a questão de segurança, certo? Se alguém mais quiser falar, eu dou a palavra para a gente poder fazer o fechamento da reunião, né? É isso aí. Então, é isso hoje, Anaína, a questão do quem tiver, né, a opção para fazer o atendimento fraterno, né, presencial. Lógico que o nome já diz, atendimento fraterno. Você não vai pegar, se você tiver que fazer presencial, você não vai botar 4, 5 pessoas no mesmo momento, no mesmo dia. Logicamente, a pessoa vai ter a responsabilidade, né? Ela pode, sim, optar pelo presencial, tomando as regras de ouro, e uma vez por semana. E pelo virtual, a mesma coisa. Então, eu achei interessante alguém inserir, né? Acho que foi até você mesmo, o risco, né, existe sempre. Agora, nós temos que ter a ponderação e a responsabilidade, né? E trabalhar, é o que nos cabe fazer. Porque nós estamos saindo para trabalhar, estamos saindo para os nossos cursos, a vida, né, está retomando e tomamos os mesmos cuidados. E a questão toda é a consciência. Ficaria muito triste se alguém contaminasse, né, principalmente dentro da nossa casa. Obviamente, temos que pensar muito a respeito. Então, estamos chegando ao finalzinho, né? Ninguém mais quer colocar alguma coisa? Vou passar para a gente. Eu queria só assim, pegar também um pedaço da fala da Val, né, que ela falou assim, se alguém vir a se contaminar, ela tem que ter a quarentena de 14 dias. Não só a pessoa se afastar, mas o local tem que estar fechado, né, porque você não sabe se foi ali. É claro que alguns lugares não estão fazendo isso, mas o ideal seria isso, porque nós não sabemos se foi naquele ambiente, né? Então, assim, tem muitas reflexões a serem feitas. E assim, a gente não esquecer que todo o trabalho que está sendo feito pelas instituições de maneira virtuais, elas, de alguma maneira, elas estão atendendo através do estudo, através do atendimento fraterno, né? Tá tendo essa atividade, com certeza está auxiliando, onde nessa rede de informações, já muitas pessoas até de outros estados que estão participando
das reuniões das nossas casas. Então, assim, esse esforço, esse empenho que cada um está tendo, ele é muito válido, ele é muito válido. Sérgio, você quer falar? Gostaria, sim. Só para acrescentar agora com essa posição de vocês, nossa casa adotou alguns critérios bastante difíceis até para quem chega, mas o termômetro já está em funcionamento, o quaternário de amônia é pulverizado no ambiente da casa, porque ele é o desinfectante do Covid, é obrigatório o uso da máscara, e muitas vezes já aconteceu comigo, no atendimento fraterno, a pessoa chorando, tirar a máscara, e você pedir delicadamente que ela ponha a máscara, porque não adianta, é um momento muito especial, mas todas as medidas e todos os protocolos, inclusive a comunicação dos itens que corroboram com relação a esse protocolo de segurança. Com tudo isso, a vigilância dentro da casa ela precisa ser o tempo todo, porque a pessoa chega de forma muito inadvertida para o atendimento fraterno. E ela chega por uma súplica, na verdade. Ela quer ouvir, ela quer falar, ela quer tudo, né? Então, se nós conseguirmos fazer isso perdurar, isso dá um caminhar muito bom. Mas é trabalhoso. É trabalhoso, tem responsabilidade nossa como trabalhador, como dirigente de trabalho da casa, mas, no final, a gente fica muito satisfeito porque a gente conseguiu dar voz àquele que precisava ouvir. Era só isso, tá? Obrigado. Perfeito, Sérgio. Muito obrigada. E, Janaína, como que vamos fazer agora? Quem vai fazer a prece? Deixa comigo, né? Eu quero agradecer a todos que estão aqui, principalmente os companheiros que há muito tempo nós não estamos vendo, né? Foi um prazer tê-los aqui, agradecer as informações e depois nós vamos conversando no gestor como nós vamos poder estar colocando esses dados e até divulgar para quem desejar encaminhar para alguma casa o atendimento fraterno, seja ele virtual ou seja ele presencial, porque nós vimos aqui que nós temos essas duas modalidades de algumas casas, né? Então, de repente, se uma pessoa desejar ser atendida presencialmente e tivermos alguma instituição próxima a gente para indicar, para a gente fazer esse encaminhamento. Então, para isso, a gente precisa ter isso bem catalogado para estar divulgando. Mas aí a gente vai conversar e ver como que nós vamos realizar esse trabalho, né? Lembrando a vocês que, como o Evandro falou, as casas que não estiverem fazendo esses trabalhos virtuais, mas tem uma série de links que a gente está colocando de trabalhos que estão acontecendo tanto no CERJ, como no 17º CEU, como em outras instituições, trabalhos de estudos doutrinários muito bons, né? E que essas pessoas elas podem estar tomando contato com esses links, tá certo? Eu ia pedir o Mauro Araújo se ele poderia fazer a nossa prece final, né? Posso fazer, mas às vezes as pessoas não conseguiram ouvir bem meu áudio. Estão me ouvindo bem? Eu estou. Aqui, para mim, às vezes ele dá uma picotada, mas agora acho que até que melhorou um pouquinho, Mauro. Você falando mais de próximo, assim, ficou melhor. Mauro, o que você pode fazer é o seguinte, você tira o vídeo, fica só no áudio, e os demais também tiram o vídeo e o áudio para poder ajudar o nosso companheiro a trazer a prece. Tá? Agradeço a todos a presença. Fiquem ligados lá nas nossas informações para que a gente continue nesse trabalho de rede, tá bom? Um grande abraço. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece, encerrando nosso trabalho de hoje. Vamos elevar nosso pensamento, agradecer a Jesus, essa espiritualidade amiga que dirige nossos trabalhos, por essa tarde de encontro fraterno, de trocas de experiências, em que nós podemos ouvir uns aos outros, saber como todos nós estamos trabalhando, ou se não estamos, ver a melhor forma que cada um pode utilizar para que nossas casas continuem realizando seu propósito de divulgar a doutrina espírita, de atender às necessidades de todos aqueles que nos procuram. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa, que possamos ter
cada um de nós, Senhor, trabalhadores, dirigentes de casas espíritas, frequentadores, discernimento, bom senso, responsabilidade, Senhor, de nossas decisões, de tal forma que nosso trabalho possa ter continuidade com segurança. Assim, Jesus, agradecidos, pedimos a tua permissão para encerrarmos nosso trabalho de hoje. Que assim seja.